Bom dia, oitavo ano. Bem-vindos a mais uma aula de Segundo Reinado, tá? Lembrando que estamos falando de Brasil e Império. No Brasil e Império eu tenho o primeiro reinado, tenho o segundo reinado e tenho entre esses dois o período regencial, tá? Estamos agora falando sobre o segundo reinado, quando o Brasil foi governado por Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, certo? Na aula anterior, já falamos sobre alguns tópicos importantes, alguns acontecimentos importantes. São eles o golpe da maioridade, a produção de café, entre outras coisas. Hoje vamos falar sobre mais alguns temas importantes. São eles. Vou pegar aqui o livro de vocês, tá? Quem quiser acompanhar essa aula usando o livro, pode. Aí eu vou falar as páginas aqui. É a página 330, tá? 331. Depois, a 334, 335, 336 e 337, certo? Então vamos lá. O primeiro tópico será resistência à escravidão. Depois vamos falar sobre a economia do segundo reinado, quais eram as produções que o Brasil tinha nessa época. Depois vamos falar sobre modernização do Brasil e depois sobre os indígenas no segundo reinado. Então são basicamente 4 tópicos. De novo, resistência à escravidão, economia, modernização e indígenas no segundo reinado. Começando por resistência à escravidão, que é essa página aqui e essa, tá? Bom, toda vez que eu tiver alguma população, algum grupo social sendo oprimido, eu vou ter uma resistência a essa opressão. No caso do segundo reinado, eu tinha um grupo de pessoas que era escravizada. E esse grupo de pessoas que era escravizada não ficava apenas olhando, nossa, sou um escravo, tenho que aceitar isso. Não era assim. Eles resistiam a essa escravidão, resistiam a essa exploração. E aí nós vamos ver que eles tinham várias formas, as mais diversas formas de lutar contra a situação que eles viviam e de resistir a isso que lhes era imposto, tá? Uma das formas mais famosas que existem são a criação de quilombos. O que são os quilombos, tia? Quilombos são espaços para onde os escravizados fugiam para viver uma vida sem ser escravo, certo? Isso é muito comum nas novelas, nos filmes, sempre aparece. Mas além dos quilombos, também tinham outras formas de resistência. Por exemplo, os escravizados poderiam fazer corpo mole. O que é fazer corpo mole? É fazer um trabalho mal feito, é não trabalhar, é trabalhar de uma maneira errada, é fazer tudo mal feito. Por quê? Porque qualquer prejuízo que eles dessem para o senhor, para o dono deles, já era uma maneira de resistir, já era uma maneira de lutar contra o sistema. Outra coisa que eles podiam fazer, poderiam queimar plantações, era um baita prejuízo para o senhor e uma maneira de resistir. Poderiam quebrar ferramentas, ixi, isso também era uma forma de resistência. Poderiam também cometer suicídio, que era uma forma de resistência. Por quê? Porque um escravo que morria era uma grande perda para o senhor. Não porque ele gostava do escravo, mas porque ele tinha pagado por aquele escravo. O escravo era um bem na época, era um bem. Ele não era considerado uma pessoa, era considerado um bem material. Na região do Rio de Janeiro, de São Paulo, você chegava a comprar escravos por 100 mil réis. Na região aqui da Amazônia, onde era mais difícil chegar navios negreiros para vender escravos, você chegava a comprar escravo por 300 mil réis. Então era como se fosse um bem que o senhor tinha e que ele precisava muito. Por quê? Porque o escravo ele fazia de tudo. Vocês já viram naquela aula sobre produção de café. Ele fazia desde a plantação de café até o escoamento do café. Todas as etapas de produção o escravo fazia além dos trabalhos domésticos. Então, o suicídio era realmente um prejuízo muito grande para o senhor, certo? Agora, entrando um pouquinho no assunto de quilombos, queria falar para vocês o seguinte: os quilombos, que são esses espaços para onde os escravizados fugiam, eles são tidos como lugares isolados e escondidos. Era isso, mas ao mesmo tempo não era. A ideia era que a polícia da época não soubesse onde eram os quilombos. No entanto, os quilombos não eram tão isolados assim. Por quê? Porque dentro dos quilombos, os escravizados faziam plantações. Eles produziam aquilo que eles precisavam comer e uma parte do que eles produziam, eles vendiam para vilas próximas, para povoados próximos. Então, havia uma troca comercial entre quilombos e vilas próximas, o que nos indica que os quilombos não eram espaços tão isolados e tão escondidos assim, certo? Ali o quilombo era como se fosse
Uma casa realmente para esses escravizados, porque na fazenda não era assim. Na fazenda vocês sabem que eles viviam nas senzalas, né? Que eram espaços coletivos, onde todo mundo dormia, onde todo mundo vivia junto. É, escravos da mesma família, escravos que não são da mesma família. Então, lá no Quilombo, eles poderiam reconstruir a vida deles como eles tinham na África, tá? E aí eram espaços onde eles poderiam praticar a sua religião, onde eles poderiam praticar a sua cultura. Aliás, manter a cultura também é uma forma de resistência. Além de incendiar plantações, além de fazer rebelião, além de fazer corpo mole, além de cometer suicídio, além de formar quilombos, resistir à escravidão, ou manter a cultura também é uma forma de resistir à escravidão. Como assim, tia, manter a cultura? Por exemplo, os escravizados que mantinham sua religião, mesma religião que eles trouxeram lá da África, ou que os pais trouxeram da África, isso era uma maneira de resistir. Manter as suas danças, manter os seus jogos, manter as suas músicas, manter as suas cantigas, manter a sua alimentação, os seus pratos típicos, isso também era uma maneira de resistir e talvez a maneira mais importante. Porque se hoje nós temos heranças culturais africanas, é por conta desses escravizados que lá no período colonial, ou então no período imperial, resistiram à escravidão mantendo sua cultura. Beleza? Então, dessa parte de resistência cultural é isso. Aqui no livro de vocês tem um trechinho que fala sobre patrimônio imaterial. É muito importante vocês lerem essas caixinhas verdes, porque sempre traz uma informação a mais sobre o assunto, tá? Aqui nessa parte vai explicar o que é o patrimônio imaterial. Patrimônio imaterial é geralmente uma manifestação cultural que faz parte da cultura de um país ou de um povo, que compõe aquela história daquele país, daquele povo. Aqui cita o exemplo do jongo, que é uma dança que é considerado um patrimônio imaterial, tá? Ela é mais comum na região sudeste, ali na região do Rio de Janeiro. Eu até já fui numa comunidade quilombola, numa comunidade remanescente de quilombo, no Rio de Janeiro, onde eles explicaram um pouquinho sobre o jongo e tudo mais, mas eu nunca tive a oportunidade de ver essa dança. Então, além do jongo, é claro que existem outros patrimônios imateriais, tá? Tanto da nossa matriz africana, quanto de outras matrizes. Temos a matriz indígena, que é a que compõe nossa cultura também, tá? Aí, na outra página do livro de vocês, eu tenho um pouquinho sobre economia, tá? Aqui nessa parte vai falar sobre todas as produções... Bati meu nariz. Sobre todas as produções que nós tínhamos no segundo reinado. Aí aqui ele fala, ó, produção de erva mate, produção de algodão e tabaco, a mineração, a extração do látex, pecuária e o cacau. A erva mate, por exemplo, ela era mais comum na região sul, tá? A mineração era a nossa principal atividade econômica lá no século XVII, mas mesmo no século XIX, ou melhor, na verdade a mineração ela era mais comum aí no século XVIII, tá? E mesmo no século XIX, aqui no período imperial, ela se manteve em algumas regiões, tá? A pecuária era mais comum na região nordeste e a pecuária, além dela fornecer a carne, ela fornecia também outros produtos, como por exemplo o couro, como por exemplo o leite, tá? Laticínios derivados do leite. O algodão era mais comum também na região nordeste e era produzido nessa época também o tabaco, tá? A extração do látex era comum na nossa região, que é a região amazônica. Por muito tempo, Belém foi um grande produtor de látex. E temos aqui o cacau, que era bem... O cacau, ele já foi muito produzido aqui no Pará, tá? Primeiro, fica sempre uma disputa entre Bahia e Pará para quem é o maior produtor de cacau. Aí ele é citado aqui também. E o Brasil é um grande produtor de chocolate, né? Que o cacau, ele tem como um dos seus produtos derivados o chocolate. Pois é, meninos, além da produção, desse tipo de produção, cacau, algodão, látex, tinha a produção cafeeira, que era a principal, né? O Brasil vai se tornar aí o maior exportador de café, certo? Do mundo. Porém, o que a gente precisa ver? Que essas fazendas, tanto de algodão quanto de café,
a produção agropecuária em si, ela vai trazer prejuízos para o meio ambiente, porque vejam só, e no livro de vocês traz isso, tá? O processo de se criar uma fazenda no campo é muito prejudicial para o meio ambiente, porque primeiro você precisa de madeira para a construção dessa fazenda e precisa de madeira para a manutenção dessa fazenda. Nessa época não tem fogão, é tudo movido a lenha e tudo mais, os móveis eram feitos de madeira. Então, muitas árvores, muitas matas, elas são desmatadas, certo? Então, já temos aí o primeiro ponto, desmatamento. Depois, nós temos um assoreamento dos rios. Por quê? Porque as matas ciliares, que são as matas que ficam nas margens dos rios, elas também vão sofrer com desmatamento. E aí, essas matas ciliares, elas têm como se fosse uma função de proteger os rios. Então, sem essas matas ciliares, os rios ficam expostos. Então, vai vir tudo quanto é tipo de coisa para dentro dos rios. Terra, pedra que não era para ir, um monte de coisa. Isso vai acabar assoreando os rios, vai acabar secando esses rios, certo? Depois nós temos também uma necessidade de abrir estradas dessa fazenda que está sendo montada, que está sendo construída até o litoral para poder levar a produção para fora. Então temos aí a abertura de estradas que também vai prejudicar o ecossistema ali dessa região. Tá? Então, é uma série de coisinhas que vão impactando no meio ambiente. Agora, você imagina essa série de impactos durante esses 500 anos aí de história do Brasil com os portugueses, né? Até hoje. É por isso que a gente enfrenta um grande problema em relação ao desmatamento, em relação à extinção de animais. É por conta desses vários anos de exploração ambiental que vem acontecendo no Brasil, tá bom? É claro que isso tem jeito, né? Mas tem jeito assim, tem jeito a longo prazo, mas precisa de uma política dos nossos governantes que pense no replantio e não pense no desmatamento, não pense no lucro, certo? Aí, também tenho a modernização como um dos temas desse capítulo do Segundo Reinado. O que é a modernização? Para levar essa produção de café para o litoral, para os portos, que é de onde o café vai ser exportado para a Europa, eu precisava de um meio de transporte, tá? E o meio de transporte escolhido foi o carro? Não. O meio de transporte escolhido foi o navio? Não. O meio de transporte escolhido foi a ferrovia. Então, nessa época do Segundo Reinado, vai se investir nas ferrovias, vai se investir nesse sistema de transporte ferroviário, tá? E aí que começa o nosso processo de modernização. Além desses investimentos no sistema de transporte ferroviário, vamos ter investimentos na indústria. A indústria vai começar a nascer nesse final do Segundo Reinado. Por quê? Porque os cafeicultores vão pegar o lucro do café e vão abrir indústrias nas cidades. Claro, com o incentivo dos governantes e tudo mais. Então, vai acabar que o lucro do café vai proporcionar não só o surgimento de ferrovias, que era algo necessário para eles escoarem a produção, como também o surgimento de indústrias nas cidades, tá bom? Que aí vai ocorrer uma grande migração de pessoas do campo para a cidade para em busca desses empregos, mas isso é assunto para o 9º ano, tá? Por hora, saibam que o dinheiro do café vai fazer com que o Brasil crie um sistema ferroviário e também crie uma indústria, tá bom? E por último, tópico de hoje, temos indígenas no Segundo Reinado. Nós vimos, em algumas aulas passadas, que não houve uma política para os indígenas no Primeiro Reinado. Não se falou sobre os indígenas e sobre os escravizados na Constituição de 1824, não se fez nada. Até se discutiu sobre, mas não se colocou nada no papel. Agora, no Segundo Reinado, nós vamos ter um regulamento sobre como gerir esses povos indígenas, tá? Que é o regulamento acerca das missões e catequese de povos indígenas, tá? Esse regulamento vai dizer como é que se deve agir em relação aos povos indígenas no Brasil. O que vai se dizer? Que cada província, por exemplo, o Pará, precisa ter um diretor-geral só para os indígenas, responsável pela questão dos indígenas, tá? Esse diretor-geral, ele vai gerir os aldeamentos. E cada aldeamento que é como se fosse pequenas unidades dentro das províncias. Cada aldeamento vai ter um diretor-geral, tá? Que vai ser nomeado pelo presidente de província. O que é o presidente de província? É um cargo como se fosse do governador, tá?
Por exemplo, hoje nós temos o governador, temos o prefeito, enfim, temos os vários cargos, né? Na época, o cargo de governador era chamado de presidente de província. E aí o presidente de província, ele vai aprovar, né, um nome que vai ser indicado pelo diretor-geral das questões indígenas na província, tá? E aí vai gerir esses aldeamentos. Nesses aldeamentos, o que vai ser feito? Principalmente catequização, que é ensinar a religião católica para esses povos indígenas. Quem vai fazer esse trabalho de catequese e, digamos assim, de educação segundo os preceitos europeus, né, será os missionários, os religiosos, tá? Então, nós vamos ver aí no Segundo Reinado uma política de Estado para com esses indígenas. Porém, o problema todo tá em que essas políticas do Estado, elas não vão levar em consideração a cultura indígena, as vontades dos indígenas, não vão levar em consideração nada disso, vão levar em consideração os interesses deles, tá? Qual é o interesse deles? É educar esses povos indígenas e aquietá-los no seu lugar. É isso, para que eles não atrapalhem a produção de café, por exemplo. Porque nós vamos ver aí ao longo do Segundo Reinado vários fazendeiros de café entrando em conflito com vários povos indígenas, o Chavante e outros povos que viviam ali no Brasil, tá? Nós vamos ver que o conflito entre fazendeiros e indígenas que a gente vê acontecendo hoje não é de hoje, é de tempos atrás. Por quê? Porque as pessoas queriam criar suas fazendas de café e aí os indígenas vão se sentir afetados com isso, porque é um território que antes dos portugueses chegarem era só deles, pertencia só a eles. Agora tem gente querendo fazer grandes fazendas e expulsando-os de suas terras, e aí é claro que vai ter conflito, tá? Tanto que vários povos indígenas vão ser dizimados nessa época devido a essa disputa por terra entre fazendeiros e povos indígenas, certo? Então, pessoal, por hoje é só, a aula de hoje é isso, qualquer dúvida me perguntem, tá? Beijos, tchau!